Capítulo 8. Persistência. O esforço continuado necessário para induzir a fé. O oitavo passo em direção à riqueza. A persistência é fator essencial no procedimento de transformação do desejo em seu equivalente financeiro. A base da persistência é a força de vontade. Força de vontade e desejo, quando adequadamente combinados, formam uma dupla irresistível. Aqueles que acumulam grandes fortunas são frequentemente considerados frios ou mesmo rudes, mas nem sempre isso é verdade. O que fazem é somar força de vontade e persistência, usando a combinação como base de seu desejo, para garantir a realização de seus objetivos. Henry Ford, por exemplo, criou a fama de rude e frio. A falsa impressão era fruto do hábito de seguir com persistência a execução de seus planos. As pessoas, em sua maioria, não pensam duas vezes antes de abandonar seus objetivos ao menor sinal de oposição ou má sorte. Alguns, porém, seguem em frente, apesar de toda a oposição, até alcançarem o que pretendem. São os Fords, Carnegies, Rockefellers e Edisons. Talvez não haja qualquer conotação de heroísmo na palavra, entre aspas, persistência, mas essa qualidade está para o caráter do indivíduo assim como o carbono está para o aço. Em geral, a construção de uma fortuna envolve a aplicação de todos os 13 fatores dessa filosofia, que devem ser compreendidos e aplicados com persistência por quem quiser ganhar dinheiro. Existe um tipo de pessoa, entretanto, que pode ler as instruções e prosseguir na rotina diária, sem jamais aplicar os passos descritos. São aquelas que têm um objetivo estabelecido e um plano definido para alcançá-lo. Mas elas são a exceção. Somente 2 em cada 100 pessoas se encaixam nesse perfil. Neste ponto, o autor está checando você, pois a falta de persistência é uma das principais causas do fracasso. Além do mais, a experiência com milhares de pessoas prova que a falta de persistência é uma fraqueza comum a grande parte da humanidade. Mas pode ser superada pelo esforço. O sucesso desta empreitada depende inteiramente da intensidade do desejo de cada um. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Não se esqueça disso. Um desejo fraco traz resultados fracos, assim como pouco fogo produz pouco calor. Se perceber que lhe falta persistência, aumente o fogo que alimenta os seus desejos. Leia o livro até o fim e volte ao primeiro capítulo, começando imediatamente a executar as instruções que acompanham cada um dos 6 passos. O cuidado que dedicar ao cumprimento das instruções será uma indicação clara da intensidade do seu desejo de ganhar dinheiro. Se perceber em você uma certa indiferença, pode ter a certeza de que ainda não adquiriu a, abre aspas, consciência do dinheiro, fecha aspas, indispensável a quem quer fazer fortuna. A fortuna vai em direção àqueles que possuem a mente preparada para atraí-la, assim como o rio corre para o mar. Neste livro podem ser encontrados todos os estímulos necessários para sintonizar qualquer mente normal com as vibrações que atrairão o objeto de desejo. Se a sua persistência estiver fraca, concentre a atenção nas instruções contidas no capítulo que trata do poder. Cerque-se de um grupo de mente mestra e, por meio da união de esforços, será possível desenvolver a persistência. Nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente, encontram-se outras instruções
para o desenvolvimento da persistência. Siga as instruções destacadas nesses capítulos até que o hábito transmita à sua mente subconsciente uma visão clara do objetivo do seu desejo. A partir daí, a falta de persistência deixará de ser problema para você. A mente subconsciente trabalha sem parar, quer a pessoa esteja dormindo ou acordada. Esforços ocasionais de nada adiantam. Para obter resultados, aplique todas as regras até que se tornem um hábito. Não existe outra maneira de desenvolver a necessária, abre aspas, consciência do dinheiro, fecha aspas. A mesma lei que faz a pobreza ser atraída pela mente favorável a ela, leva o dinheiro em direção à mente que foi deliberadamente preparada para atraí-lo. A consciência da pobreza ocupa de modo espontâneo a mente que não estiver ocupada pela consciência do dinheiro. A consciência da pobreza desenvolve-se mesmo sem a aplicação deliberada de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro, ao contrário, precisa ser criada, a não ser que o indivíduo tenha nascido com ela. Entenda bem o significado do parágrafo anterior e você compreenderá a importância da persistência para a conquista da riqueza. Sem persistência, a derrota é certa, antes mesmo do começo. Com persistência, você vencerá. Se já teve um pesadelo, você vai entender o valor da persistência. Imagine-se na cama, naquele estado entre o sono e a vigília, com a sensação de estar sufocando. Você não consegue mover um só músculo. Então, percebe que tem de recuperar o controle do corpo. Com persistência e força de vontade, finalmente mexe os dedos de uma das mãos. Depois o braço, até erguê-lo. O processo se repete com o outro braço, então com uma perna e com a outra. Então, com força de vontade e um esforço supremo, você consegue recuperar o controle do sistema muscular e livra-se do pesadelo. Vencido passo a passo. Talvez seja preciso acordar da inércia mental através de um processo semelhante, começando devagar e apressando o ritmo aos poucos, até adquirir controle completo da vontade. Seja persistente, por mais que tenha de mover-se lentamente no início. Com persistência, chega-se ao sucesso. Se fizer uma seleção cuidadosa do grupo que será a sua mente mestra, poderá contar com pelo menos uma pessoa para ajudar no desenvolvimento da persistência. Alguns indivíduos que acumularam grandes fortunas o fizeram por necessidade. Eram tão forçados pelas circunstâncias que tiveram de tornar-se persistentes. Nada substitui a persistência, nenhuma outra qualidade. Lembre-se disso, e essa informação lhe servirá de alento, principalmente no início, quando as coisas parecem mais lentas e difíceis. Aqueles que cultivam o hábito da persistência parecem ter um seguro contra o fracasso. Ainda que levem alguns tombos, sempre acabam chegando ao topo da escada. Às vezes, parece haver uma força oculta cuja missão é testar as pessoas, fazendo-as enfrentar todo tipo de experiência desencorajadora. Aquelas que se reerguem depois da derrota e tentam novamente, conseguem chegar aonde querem e ouvem o mundo dizer, abre aspas, bravo, sabia que você conseguiria, fecha aspas. A força oculta não permite que alguém alcance uma grande realização sem passar pelo teste da persistência. Quem não passa no teste não conhece o sucesso. As pessoas que adotam a persistência
são generosamente recompensadas, recebem o que desejam. E isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante do que bens materiais: a certeza de que todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Essa é uma regra sem exceção, e alguns sabem disso por experiência própria. São aqueles que se recusaram a aceitar a derrota como definitiva. Seus desejos são tão persistentemente aplicados que fazem a derrota finalmente transformar-se em vitória. Nós que observamos a vida, vemos que muitos se deixam abater sem se dar qualquer chance de recuperação. Alguns, porém, consideram cada revés como motivo para um esforço ainda mais intenso. Estes, felizmente, não aceitam que a vida ande em marcha ré. Mas existe um poder irresistível que não enxergamos e de cuja existência muito de nós sequer suspeitam. Um poder que resgata aqueles que enfrentam o desestímulo, a persistência. Sem persistência, não há sucesso em carreira alguma. Neste momento, levanto os olhos do meu trabalho e vejo diante de mim, a menos de um quarteirão, a misteriosa Broadway, o, abre aspas, cemitério das esperanças perdidas, fecha aspas, o, abre aspas, portal da oportunidade, fecha aspas. Gente do mundo todo chega a Broadway em busca de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso. Muito raramente alguém se destaca na longa fila de aspirantes, dizendo ao mundo que a Broadway foi conquistada mais uma vez. A conquista não é fácil nem rápida. Ela reconhece o talento e a genialidade, dando retribuição em dinheiro, mas somente depois que a pessoa se recusar a desistir. Então sabemos que foi decifrado o segredo da conquista da Broadway, o segredo que traz sempre com ele uma palavra: persistência. Tal segredo faz parte da história de Fannie Hurst, escritora norte-americana cuja persistência conquistou o, abre aspas, grande caminho branco, fecha aspas, Great White Way, como é conhecida a Broadway, por causa dos muitos cartazes e letreiros luminosos. Ela chegou a Nova York em 1915, disposta a transformar seus escritos em riqueza. A transformação não ocorreu imediatamente, mas aconteceu. Durante 4 anos, Fannie conheceu na prática, abre aspas, as calçadas de Nova York, fecha aspas. Ela escrevia de dia e à noite, exercitava sua esperança. Quando a esperança enfraquecia, ela não dizia, abre aspas, tudo bem, Broadway, você venceu, fecha aspas. Em vez disso, seu comentário era, abre aspas, Broadway, você pode derrotar alguns, mas a mim não, vou fazer você desistir, fecha aspas. Um editor do The Saturday Evening Post rejeitou seu trabalho 36 vezes, até que ela conseguiu romper essa barreira e publicar uma história. O escritor mediano, como os medianos de outros setores, teria desistido à primeira recusa. Fannie, porém, percorreu as calçadas da Broadway durante 4 anos, ao som do não dos editores, porque estava determinada a vencer. Então veio a recompensa. O feitiço se quebrara. A força oculta testou e aprovou Fannie Hurst. Daí por diante, os editores passaram a bater à sua porta. Ela mal tinha tempo de contar o dinheiro que ganhava. Então, o pessoal de cinema se interessou por seu trabalho. Great Laughter lhe rendeu, além dos direitos autorais,
$100.000, a maior quantia já paga até então pela adaptação de uma história ainda não publicada. Aí você tem uma breve descrição do que a persistência é capaz de fazer. Fannie Hurst não é exceção. Todo aquele que é dono de grande riqueza certamente aprendeu, primeiro, a persistir. A Broadway não nega um aperitivo a quem pedir, mas exige persistência dos que vão atrás do prato principal. A cantora Kate Smith diria, entre aspas, amém ao ler isto. Durante anos, ela cantou de graça, aonde quer que houvesse um microfone disponível. A Broadway disse, abre aspas, venha me pegar, se puder, fecha aspas. Ela insistiu até que um dia a Broadway se cansou e desistiu. Abre aspas. Ah, de que adianta? Você não se dá por vencida. Então, faça o seu preço e venha trabalhar. Fecha aspas. Kate fez seu preço. O dinheiro chegou em abundância. Ela ganhava em uma semana mais do que a maioria das pessoas recebe em um ano inteiro. É verdade, vale a pena ser persistente. Eis aqui um fato encorajador, que traz em si uma mensagem de grande significância. Milhares de cantores, tão bons quanto Kate Smith, ou até melhores do que ela, percorrem a Broadway de cima a baixo, procurando uma oportunidade, sem qualquer sucesso. Inúmeros outros chegaram e partiram, alguns muito bons. Mas não fizeram sucesso porque lhes faltou a coragem de insistir, até que a Broadway desistisse de mandá-los embora. Persistência é um estado de espírito. Pode ser cultivada, portanto. Como todos os estados de espírito, a persistência se baseia em causas definidas, inclusive estas. A. Certeza de propósito. Saber o que se quer é o primeiro e talvez o mais importante passo para o desenvolvimento da persistência. Uma sólida motivação nos força a superar muitas dificuldades. B. Desejo. É muito mais fácil adquirir e manter a persistência quando se persegue o objetivo com intenso desejo. C. Autoconfiança. A certeza da própria capacidade de executar um plano estimula a persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida por meio do princípio descrito no capítulo sobre autossugestão. D. Precisão de planejamento. Planos bem organizados, ainda que fracos ou impraticáveis, estimulam a persistência. E. Conhecimento apurado. A certeza de um planejamento bem feito, baseado na experiência ou na observação, estimula a persistência. Entre aspas, supor, em vez de, entre aspas, saber, destrói a persistência. F. Cooperação. Cooperação harmoniosa, solidariedade e compreensão favorecem a persistência. G. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento nos planos para a realização de um propósito definido leva à persistência. H. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente se alimenta das experiências diárias que absorve, tornando-se parte delas. O medo, o pior dos inimigos, pode ser efetivamente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Quem foi à guerra sabe disso. Antes de deixar esse assunto, analise o quanto você é persistente. Identifique os aspectos em que lhe falta essa qualidade. Avalie-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quais são as suas falhas em cada um dos 8 fatores da persistência. Os resultados podem levar você a se conhecer bem melhor. Sintomas da falta de persistência.
Vamos ver agora os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e as grandes realizações. Aqui estão não apenas os sintomas indicativos de pouca persistência, mas também as causas subconscientes profundamente arraigadas. Se você realmente quer se conhecer e saber o que é capaz de fazer, estude a lista com cuidado e encare o que descobrir a seu respeito. Estas fraquezas devem ser superadas por quem quiser acumular riqueza. 1. Falha em reconhecer ou definir exatamente o que deseja. 2. Procrastinação, com ou sem motivo. Em geral, com base em grande variedade de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. 4. Indecisão, hábito de, abre aspas, passar a bola, fecha aspas, em todas as ocasiões, em vez de encarar a situação, também com o apoio de álibis. 5. Hábito de apresentar desculpas, em vez de elaborar planos bem definidos para a solução de problemas. 6. Presunção. Os recursos para melhorar essa característica são poucos. Não há esperança para os presunçosos. 7. Indiferença. Reflete-se, em geral, na tendência a acomodar-se em vez de enfrentar e vencer os opositores. 8. Hábito de responsabilizar os outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias hostis, considerando-as inevitáveis. 9. Fraqueza de vontade, em razão do pouco caso na escolha dos motivos que levam à ação. 10. Propensão a, ou até ansiedade para, desistir ao primeiro sinal de dificuldade, com base em um ou mais dos 6 medos básicos descritos num capítulo adiante. 11. Falta de planos organizados por escrito, de modo que possam ser mais bem analisados. 12. Hábito de deixar de experimentar novas ideias ou de aproveitar as oportunidades que se apresentam. 13. Esperar em vez de querer. 14. Hábito de comprometer-se com a pobreza em vez de apontar para a riqueza. Ausência generalizada de ambição de ser, fazer e possuir. 15. Usar de todo tipo de expediente para conseguir riqueza, tentando receber sem dar, mais ou menos na mesma medida, o que geralmente se reflete como o hábito de apostar e na ânsia de obter vantagens. 16. Medo de críticas. Deixar de planejar e executar por medo do que os outros possam pensar ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista, pois, em geral, esconde-se na mente subconsciente, onde sua presença não é reconhecida. Veja os 6 medos básicos. Vamos examinar alguns sintomas do medo de críticas. Por causa desse medo, a maioria das pessoas permite que a família, os amigos e até desconhecidos influenciem seu modo de viver. Um número imenso de pessoas encara o casamento como um negócio e passa pela vida de forma miserável e infeliz, pois teme as críticas que possa surgir. Qualquer um que já passou por isso sabe o terrível dano que causa, destruindo a ambição, a autoconfiança e o desejo de realização. Milhões de pessoas deixam de continuar os estudos depois de terem deixado a escola porque temem críticas. Inúmeros homens e mulheres de todas as idades permitem que parentes arruinem suas vidas em nome do respeito só porque temem ser criticados. O respeito não obriga à submissão, à destruição de ambições pessoais, tampouco tira o direito que cada um tem de viver a seu modo. Muita gente deixa de aventurar-se em um negócio por medo do fracasso,
e das críticas que se seguiriam. Nesses casos, o medo de críticas é maior do que o desejo de sucesso. Muitos se recusam até mesmo a estabelecer metas para si ou a decidir que carreira desejam seguir porque receiam ouvir parentes e, entre aspas, amigos dizerem, abre aspas, não sonhe tão alto, as pessoas vão pensar que você enlouqueceu, fecha aspas. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu me dedicasse durante 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro sentimento foi de medo do que as pessoas diriam. A sugestão estabelecia para mim uma meta muito mais ambiciosa do que eu jamais imaginara. Com a rapidez de um raio, minha mente começou a criar álibis e desculpas, todas originadas do medo de críticas. Algo dentro de mim dizia, abre aspas, você não vai conseguir. É uma tarefa grandiosa que exige tempo. O que a sua família vai pensar? De que vai viver? Se ninguém até hoje organizou uma filosofia de sucesso, que direito tem você de acreditar que vai conseguir? Aliás, quem é você para desejar tanto? Lembre-se da sua origem humilde. O que sabe de filosofia? Vão achar que está maluco. Por que ninguém fez isso antes? Fecha aspas. Essas e muitas outras perguntas passaram pela minha cabeça, chamando minha atenção. Era como se, de repente, o mundo todo se voltasse para mim com o único propósito de me ridicularizar e me fazer desistir de pôr em prática a sugestão do Sr. Carnegie. Naquele momento, tive a oportunidade de destruir qualquer desejo de sucesso antes de ser tomado por ele. Anos mais tarde, depois de haver analisado milhares de pessoas, concluí que as ideias, em sua maioria, nascem fadadas ao fracasso e precisam do sopro de vida que vem dos planos definidos e da ação imediata. O momento de alimentar uma ideia é logo que ela nasce. A cada minuto, aumentam suas chances de sobrevivência. O medo de críticas está por trás da destruição da maior parte das ideias que nunca chegaram ao estágio de planejamento e ação. Muitos acreditam que o sucesso material seja resultado de oportunidades favoráveis. A crença tem algum fundamento, mas aqueles que se colocam em total dependência da sorte quase sempre se desapontam, por desprezarem outro fator importante para a certeza do sucesso: a noção de que as oportunidades favoráveis podem ser, entre aspas, encomendadas. Na época da depressão, o comediante W.C. Fields perdeu todo o dinheiro que possuía e viu-se sem trabalho, já que o teatro de vaudeville, seu ganha-pão, deixou de existir. Além disso, já passara dos 60, idade em que muitos homens se consideram velhos. Sua vontade de voltar a atuar era tanta que se ofereceu para trabalhar de graça em um novo campo, o cinema. Para complicar ainda mais a situação, ele caiu e machucou o pescoço. Outros, em seu lugar, desistiriam. Mas Fields era persistente. Sabia que, se insistisse, as oportunidades viriam, mais cedo ou mais tarde. E vieram mesmo, mas não por acaso. A atriz Marie Dressler também já se aproximava dos 60, quando perdeu tudo. Mas perseguiu e agarrou as oportunidades. Sua persistência lhe valeu um incrível sucesso em uma fase da vida em que a maioria deixa de ambicionar o que quer que seja. O famoso cantor e apresentador
Ed Cantor perdeu todo o seu dinheiro na quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, mas não perdeu a coragem nem a persistência. Explorando essas duas qualidades e mais a fisionomia marcante de olhos proeminentes, chegou a ganhar $10.000 por semana. Na verdade, com persistência, é possível chegar ao sucesso, ainda que sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que podemos confiar é aquela que construímos por meio da persistência. E o ponto de partida é a definição do propósito. Faça uma experiência. Pergunte às primeiras 100 pessoas que encontrar o que mais desejam na vida. Provavelmente, 98% delas não saberão responder. Se você insistir para que deem uma resposta, alguns dirão, entre aspas, segurança. Muitos dirão, entre aspas, dinheiro. Poucos dirão, entre aspas, felicidade. Outros, abre aspas, fama e poder, fecha aspas. Outros ainda, abre aspas, reconhecimento social, fecha aspas, entre aspas, bem-estar, abre aspas, talento para o canto, a dança ou a literatura, fecha aspas. Ninguém, porém, será capaz de definir esses termos ou deixar transparecer a mais leve indicação de um plano por meio do qual esperam ver realizados seus desejos tão vagamente mencionados. A riqueza não responde a desejos, mas a planos definidos, apoiados em desejos definidos, por meio de muita persistência. Como desenvolver a persistência? Aqui estão 4 passos simples que levam ao hábito da persistência. Não há necessidade de grande inteligência, conhecimento específico, nem muito tempo ou esforço. 1. Propósito definido, apoiado em ardente desejo de realização. 2. Plano definido, expresso em ação contínua. 3. Mente impermeável a influências negativas ou desencorajadoras, inclusive sugestões desfavoráveis de parentes, amigos ou conhecidos. 4. Aliança amigável com uma ou mais pessoas capazes de oferecer estímulo para levar adiante o plano e o propósito. Esses 4 passos são essenciais em todos os setores da vida. O objetivo dos 13 princípios dessa filosofia é levar o indivíduo a fazer desses 4 passos um hábito. Esses passos levam ao controle econômico do próprio destino. Esses passos levam à liberdade e à independência de pensamento. Esses passos levam à riqueza, seja de grande ou pequena monta. Esses passos levam ao poder, à fama e ao reconhecimento. São os 4 passos que garantem oportunidades favoráveis. São os 4 passos que convertem sonhos em realidade física. São os 4 passos que dominam o medo, o desânimo e a indiferença. Existe uma recompensa magnífica à espera de quem aprende esses 4 passos. O privilégio de escrever a própria história e de fazer a vida valer o preço que custa. Não tenho meios de conhecer os fatos, mas arrisco-me a dizer que o amor de Wallis Simpson pelo príncipe de Gales não foi acidental, nem resultado apenas de uma oportunidade favorável. Houve um desejo ardente e uma busca cuidadosa no decorrer do caminho. Seu compromisso primeiro era com o amor. O que existe de mais importante sobre a face da terra? O mestre chamou esse algo importante de, entre aspas, amor,
Nada de regras feitas pelos homens, críticas, mágoas, calúnias nem casamentos políticos, mas o amor. Ela sabia o que queria. Não depois de conhecer o príncipe, mas muito antes. Por 2 vezes não conseguiu encontrá-lo, mas teve a coragem de prosseguir na busca. Abre aspas. Para que sejas verdadeiro, deves seguir, como a noite segue o dia, sem qualquer falsidade. Fecha aspas. Wallis Simpson deixou a obscuridade aos poucos e, com persistência e determinação, superou obstáculos inacreditáveis. Qualquer que seja a sua opinião sobre Wallis e sobre o rei que, em nome do amor, abriu mão da coroa britânica, temos de reconhecer nela um exemplo extraordinário de persistência, uma mestra em autodeterminação com quem o mundo tem muito a aprender. Pense em Wallis Simpson como alguém que sabia o que queria e, para conseguir isso, abalou o maior reino da terra. As mulheres que reclamam, alegando ser o nosso um mundo masculino, que nega a elas oportunidades iguais às dos homens, devem estudar atentamente a vida dessa criatura especial que, com uma idade que a maioria considera avançada, conquistou o afeto do solteiro mais cobiçado do mundo. E quanto ao rei Eduardo, que lição podemos tirar de seu papel nesse drama? Teria ele pago um preço alto demais pelo amor da mulher que escolheu? Somente ele poderia responder. A nós resta apenas conjecturar. Pelo que se sabe, não foi por opção que o príncipe veio ao mundo, nascendo em meio à riqueza. Políticos e estadistas de toda a Europa atiravam a seus pés moças ricas e princesas, tentando convencê-lo a casar-se. Sendo o primeiro filho, herdou o direito à coroa, o que nunca pediu e talvez nem desejasse. Durante mais de 40 anos, não teve liberdade nem privacidade, não pôde viver a seu modo e, ao subir ao trono, teve deveres a assumir. Alguns diriam, abre aspas, com tantas facilidades, o rei Eduardo tinha tudo para ser feliz, fecha aspas. A verdade é que, por trás dos privilégios da coroa, do dinheiro, fama e do poder herdados por ele, havia um vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. Seu maior desejo era o amor. Muito antes de conhecer Wallis Simpson, o então príncipe certamente sentiu essa grande emoção universal tomar-lhe as fibras do coração, bater-lhe as portas da alma, querendo revelar-se. E, quando encontrou um espírito semelhante, em busca do mesmo santo privilégio de expressão, ele o reconheceu e, sem medo ou hesitação, abriu o coração e o convidou a entrar. A atuação dos intrigantes de todo o mundo não conseguiu destruir a beleza desse drama internacional, em que 2 pessoas encontraram o amor e tiveram a coragem de enfrentar as críticas e de renunciar a todo o resto para dar expressão a seus sentimentos. A decisão do rei Eduardo de abdicar da coroa do reino mais poderoso do mundo, ficando com o título de Duque de Windsor, em troca do privilégio de passar o restante da vida ao lado da mulher que escolhera, exigiu coragem. A decisão teve um preço, é verdade, mas quem tem o direito de dizer que foi alto demais? Ninguém, com certeza, já que ele disse, abre aspas, aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra, fecha aspas. Aos maliciosos que reprovam o Duque de Windsor por seu desejo de amor, por declarar abertamente o que sentia por Wallis Simpson e por abdicar do trono por ela, devo lembrar que a revelação não era essencial.
Ele poderia ter seguido o costume, que durante séculos prevaleceu na Europa, de manter ligações clandestinas, sem ter de desistir do trono nem da mulher amada, e sem ter de receber críticas de religiosos ou de leigos. Mas aquele homem especial era feito de um material mais resistente. Seu amor era puro, profundo e sincero, e representava tudo o que sempre desejara, acima de tudo. Assim, conseguiu o que queria e pagou o preço devido. Se a Europa, no século passado, tivesse recebido a bênção de contar com governantes com a humanidade e a honestidade do ex-rei Eduardo VIII, aquele desafortunado continente, hoje perturbado por atitudes de ganância, execração, cobiça e conivência política, além de ameaças de guerra, teria uma história diferente e muito melhor para contar. Uma história de governo pelo amor e não pelo ódio. Segundo disse Stuart Austin Weir, devemos fazer esse brinde ao ex-rei Eduardo VIII e a Wallis Simpson. Abre aspas. Abençoado é o homem que sabe serem mais doces os nossos pensamentos silenciosos. Abençoado é o homem que, das mais escuras profundezas, consegue enxergar a figura luminosa do amor e que canta ao vê-la, e que, cantando, diz, abre aspas, muito mais doces que as canções são os pensamentos que tenho por ti. Fecha aspas. Com essas palavras, prestamos homenagem a duas pessoas que, mais do que quaisquer outras nos tempos modernos, foram vítimas de críticas e insultos simplesmente porque descobriram o maior tesouro da vida e o reivindicaram. Nota de rodapé. A senhora Simpson leu e aprovou esta análise. Fim da nota de rodapé. Em todo o mundo ecoam aplausos ao Duque de Windsor e a Wallis Simpson por sua persistência na busca pela maior recompensa que a vida pôde oferecer. Todos nós só temos a lucrar ao seguir seu exemplo, buscando o que queremos da vida. Que poder místico é esse que dá aos persistentes a capacidade de vencer os obstáculos? Será que, com a persistência, o cérebro é dotado de atividade química, mental ou espiritual que permite acesso às forças sobrenaturais? Será que a inteligência infinita se põe ao lado daquele que continua lutando contra o mundo inteiro, mesmo depois de perdida a batalha? Essas e muitas outras perguntas semelhantes me vêm à mente quando penso em homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de proporções gigantescas, munido apenas de persistência. Ou em Thomas A. Edison, que, tendo frequentado a escola durante 3 meses apenas, tornou-se o maior inventor do mundo e converteu a persistência no fonógrafo, no projetor de filmes e na lâmpada incandescente, para não falar em dezenas de outras invenções úteis. Passei longos anos analisando a trajetória de Ford e Edison, tendo assim o privilégio de conhecê-los melhor e falar deles com segurança. Assim, posso dizer que não encontrei em qualquer dos dois outra qualidade, a não ser a persistência, que pudesse ser a fonte de suas estupendas realizações. Quem fizer um estudo imparcial de profetas, filósofos, místicos e líderes religiosos do passado vai chegar à inevitável conclusão de que persistência, concentração de esforços e definição de propósito foram as bases principais de suas realizações.
Considere, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analise sua vida, compare-o com grandes realizadores da era moderna da indústria e das finanças e observe como todos têm um incrível traço em comum: persistência. Se você tem real interesse em estudar a estranha força que potencializa a persistência, leia a biografia de Maomé, em especial aquela de autoria de Essad Bey. Esta breve resenha escrita por Thomas Sugrue e publicada no Herald Tribune serve de, entre aspas, aperitivo ao raro prazer de que desfrutarão aqueles que lerem a história completa de um dos mais belos exemplos do poder da persistência que a humanidade já conheceu. O Último Grande Profeta, escrito por Thomas Sugrue. Maomé foi um profeta, mas nunca operou qualquer milagre. Não era um místico, não tinha escolaridade formal e só começou a cumprir sua missão aos 40 anos. Quando anunciou ser um mensageiro de Deus que trazia a palavra da religião verdadeira, foi ridicularizado e taxado de lunático. Crianças o perseguiam e mulheres lhe atiravam lixo. Maomé foi banido de Meca, sua cidade natal. Seus seguidores tiveram os bens materiais confiscados e foram mandados para o deserto. Durante os anos que passou pregando, nada tinha a oferecer, exceto sua história de banimento, pobreza e desrespeito. No entanto, antes de decorridos 10 anos, era o homem mais poderoso de toda a Arábia, regente de Meca e chefe de uma religião que, com o impulso dado por ele, se estenderia até o Danúbio e os Pirineus. Esse impulso envolvia 3 fatores: a força das palavras, a eficácia da oração e a afinidade dos seres humanos com Deus. Sua carreira jamais fez sentido. Maomé nasceu no ramo pobre de uma importante família de Meca. A cidade, embora considerada a encruzilhada do mundo, o abrigo de Caaba, construção toda em pedra usada como local de adoração e centro de rotas comerciais, não contava com saneamento. Daí as crianças serem mandadas para o deserto, onde eram criadas por beduínos. Maomé foi, então, alimentado por mães substitutas, mulheres nômades de cujo leite tirou força e saúde. Tendo aprendido a pastorear ovelhas, logo foi contratado por uma viúva rica para comandar suas caravanas. Viajou pelo Ocidente, conversou com indivíduos de crenças diversas e observou o declínio do cristianismo devido à rivalidade entre as várias vertentes. Aos 28 anos, tinha caído nas boas graças da viúva Khadija, com quem se casou. Como sabia que seu pai se oporia ao casamento, embebedou-o antes de pedir-lhe o consentimento. Durante os 12 anos seguintes, Maomé viveu como um comerciante rico, respeitado e astuto, até decidir vagar pelo deserto. Voltou de lá um dia com o primeiro versículo do Corão e contou a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera, dizendo ter sido ele o escolhido para ser mensageiro de Deus. Em toda a vida de Maomé, tal episódio foi o mais próximo de um milagre. Ele não era poeta nem tinha o dom da palavra. No entanto, os versos do Corão que recitava para os fiéis eram melhores do que aqueles criados por poetas profissionais de qualquer das tribos. Os árabes consideravam isso um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dos dons, e o poeta um todo-poderoso.
Além disso, o Corão dizia que todos os homens são iguais perante Deus e que o mundo devia ser um estado democrático, o Islã. Foi esse conceito, considerado uma heresia política, somado ao desejo que tinha Maomé de destruir todos os 360 ídolos do pátio de Caaba, que provocou seu banimento. Os ídolos atraíam a Meca as tribos do deserto, o que favorecia o comércio. Assim, os homens de negócio da cidade, o grupo de capitalistas de que um dia Maomé fizera parte, voltaram-se contra ele. Maomé, então, recolheu-se ao deserto para preparar a vitória do islamismo. Começou a ascensão do Islã. Do deserto veio uma chama que jamais se extinguiria. Um exército democrático lutando como uma só pessoa e preparado para morrer sem hesitação. Maomé convidou judeus e cristãos a se juntarem a ele, já que não criava uma nova religião, mas procurava unir na mesma fé todos aqueles que acreditavam em um Deus único. Se judeus e cristãos aceitassem seu convite, o islamismo conquistaria o mundo. Mas não o fizera. Não aceitaram sequer as inovações introduzidas por Maomé em relação ao bem-estar dos seres humanos. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, nenhuma pessoa foi morta por causa de sua fé. No entanto, quando os cruzados entraram na cidade, séculos mais tarde, nenhum muçulmano, fosse homem, mulher ou criança, foi poupado. Mas os cristãos aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de aprender, a universidade.